Boa noite a todos, a todas. Meu nome é Letícia, sou uma das consultoras da Daqui para Fora e estarei com vocês hoje nesse nosso webinar sobre faculdade no exterior e por que considerar essa possibilidade. Bem, as principais pautas da noite de hoje, a gente vai fazer primeiro uma rápida introdução da Daqui para Fora para vocês, para quem ainda não nos conhece. Vamos falar um pouquinho sobre o futuro, e como que isso está conectado à graduação no exterior, as habilidades, as oportunidades que existem para os jovens que cursam faculdade no exterior. E ao final a gente vai falar um pouquinho de um perfil de um aluno nosso, um exemplo muito interessante de como as oportunidades aparecem para quem faz uma faculdade fora e o que isso pode levar em termos de futuro para um jovem. No final, eu tento responder o máximo de perguntas de vocês aqui no chat, que está aberto, o Q&A também está aberto aqui para vocês. Então, vamos lá. Primeiramente, né, vou fazer uma rápida introdução da Daqui para Fora para vocês, para quem ainda não nos conhece, a Daqui para Fora é uma consultoria educacional especializada em graduação no exterior. Nós somos os pioneiros no Brasil nesse assunto, já foram mais de 4 mil alunos assessorados por nós, mais de 880 milhões de reais em bolsas, ou seja, temos uma grande expertise na área financeira também desse projeto. Temos hoje uma equipe com mais de 40 profissionais formados no exterior, porém um trabalho muito individualizado, onde cada aluno conta com a sua equipe própria, de mentores especializados em cada fase da jornada. Então, é uma equipe com muito conhecimento, muita bagagem para realizar e viabilizar esse projeto individualmente para cada um. Em termos de países e atuação, daqui para fora hoje tem expertise em diversos países. Aqui vocês podem ver algumas das principais universidades que os nossos alunos foram aprovados, tanto das faculdades dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, e hoje nós temos aproximadamente 45 universidades mapeadas na Europa continental que ofereçam cursos e graduações em inglês. Então, alunos que também têm interesse na Europa podem contar com a daqui para fora para realizar e viabilizar esse projeto. Em termos de últimos 3 anos de resultados, ou seja, os resultados mais recentes dos nossos alunos, aqui algumas faculdades top 15, top 30 que os nossos alunos foram aprovados. Então, muito para mostrar que todo o ciclo a gente tem conseguido esses resultados de alto nível para os nossos alunos, assim como no Canadá e na Europa também, algumas das principais aprovações. Então, essa era a primeira pauta, só para trazer para quem ainda não nos conhece um pouquinho sobre a Daqui para Fora, o que a gente tem feito, realizado em termos de resultados finais com os alunos, e justamente trazendo toda a nossa bagagem, nossa expertise para esse projeto. O objetivo final é que cada aluno, no final do trabalho conosco, consiga embarcar para a melhor faculdade possível no exterior, né? Tenha em mãos algumas aprovações de universidades de alto nível no exterior para poder escolher. Além disso, né, a Europa tem sido um lugar em que a gente tem visto um aumento de procura, de demanda dos alunos, então a gente tem conseguido ampliar o leque de opções na Europa, e aqui vocês podem ver, inclusive, outras universidades europeias também que os nossos alunos foram aprovados. Bem, antes de a gente começar, também, para quem ainda não conhece, né, a nossa análise de perfil, é uma forma muito rápida e simples de vocês testarem, né, as chances de admissão, né, para o exterior, as chances de entrar num projeto como esse. Então, a gente criou essa análise de perfil para todos os alunos ou famílias interessadas no assunto, que com poucas informações a gente consegue fazer uma devolutiva para o aluno e para a família. Eu coloquei aqui no chat o link dessa análise. Vocês podem fazer, é totalmente gratuito, não tem nenhum custo, e aí vocês vão ter um retorno daqui para fora para avaliarem essa oportunidade de estudar fora. Bem, antes de a gente falar um pouquinho, né, das vantagens e o porquê considerar fazer faculdade fora, eu acho interessante primeiro colocar em perspectiva um pouco o olhar no futuro, né? Quando a gente está falando, né, de alunos, né, e jovens que hoje estão, por exemplo, no início do seu ensino médio, agora em 2024, por exemplo, né, terminando o seu primeiro ano do ensino médio, entrando em 2025 para o segundo ano, o término de conclusão desse ensino médio é 2026. E quando a gente pensa um pouco mais para frente, a previsão, seguindo toda a linha do tempo aí corretamente, esse aluno se formará na faculdade em 2030,
talvez em 2031, dependendo do seu ritmo de estudos na faculdade. Ou seja, 2030 parece um tempo muito distante, mas não é, né? Mas quando a gente vê algumas previsões de futuro e alguns institutos de futuro que existem por aí, olhando já a partir de 2030, existe uma das previsões que são muito interessantes, que 85% dos empregos que existirão em 2030 hoje ainda não foram inventados. Então, obviamente, isso é feito a partir de institutos, né? O Institute for the Future, né? Um instituto que prevê futuros e faz várias previsões e vários insights, né? Sobre o mundo. Então, isso é algo muito interessante, talvez, né? Não é algo muito, né, preciso e exato, mas é um número bem considerável, né? Quando a gente olha oportunidades de emprego no futuro. Então, realmente é um futuro muito incerto quando pensa-se mercado de trabalho e demandas desse mercado de trabalho. Ou seja, o que que esse jovem que está terminando no ensino médio hoje pode prever, né? Ou como é que esse aluno de fato pode se preparar para um mercado de trabalho que nem hoje o mundo conhece qual vai ser, né? Então, esse é todo o ponto que a gente precisa pensar ah, a nível de graduação e as habilidades e a importância que uma graduação vai ter para essa incerteza de mercado de trabalho no futuro. Bem, antigamente, né, alguns empregos, né, que existiam, né, e hoje não existem mais, e aqui a gente trouxe alguns desses empregos, por exemplo, que há 10 anos não eram, não existiam, na verdade. Então, marketing digital, isso já tem acontecido um pouco mais, né, mas hoje em dia a, é uma dedicação full-time. Desenvolvedor de iOS ou Android, cientista de dados, há 10 anos é uma profissão que não existia, especialista em nuvem, especialista em blockchain, arquiteto de Big Data, né, ou cientista de Big Data também, gerente de fintech. Então, são alguns exemplos de empregos que lá atrás, há 10 anos atrás, não existiam, né? E o que acontece é que o ritmo da mudança mudou muito, né? O ritmo de mudança ele vai acontecendo e vai mudando de uma forma muito acelerada. E esse é o grande ponto de mudanças prevendo nos próximos 10, 15 anos, e quando esse jovem está entrando no mercado de trabalho, essa aceleração que traz toda essa mudança drástica de um ano para outro, coisa que antigamente uma mudança muitas vezes ela, de uma forma drástica, ela ocorria ao longo de um período muito mais longo. Quando a gente viu lá atrás a mudança do rádio para a televisão, da televisão para o computador pessoal, depois o smartphone, foram medidas que foram tomadas, foram mudanças que foram tomadas ao longo de um período de alguns anos. E hoje em dia essa mudança ela é muito mais acelerada. E isso traz para nós hoje uma era que a gente já está na era pós-digital. Nós já não somos mais uma era digital, já estamos no pós-digital. E com isso traz algumas revoluções muito consideráveis em várias esferas do mundo, né? E amplia-se uma necessidade de profissionais e áreas que hoje em dia já são áreas que estão sendo desenvolvidas, mas que a tendência é que nessa era pós-digital tomem ainda mais forma e tomem realmente uma importância gigantesca para o mercado de trabalho. Né? A área de genética, por exemplo, né, tem sido bem influente em relação ao pós-digital, a área toda de robótica, trazendo novas habilidades, não só o que era conhecido lá atrás na robótica mais mecânica, mas hoje em dia uma robótica que está ligada, inclusive, a outro ponto que vocês estão vendo aqui, a inteligência artificial, a nanotecnologia, que aí a nanotecnologia está ligada a muitas vertentes do mundo, em várias esferas, desde a esfera médica, a esfera financeira, a, e várias outras. Blockchain, né, que é essa análise de grandes dados, e a realidade virtual, de como isso é visto, colocado e trabalhado no mundo. Né? Então, essa revolução pós-digital, ela traz essas novas demandas
no dia a dia. E existem três grandes pilares para o ser humano, como a forma geral, que a gente entende que com essa era pós-digital vão ser ainda mais revolucionários, né? Ou seja, são os três grandes pilares a serem vistos e trabalhados para esse novo mundo, né? Primeiro, a questão da longevidade, né? A população está ficando mais velha, cada vez mais idosa. Hoje em dia, né, 16% da população mundial tem mais de 65%, mais de 65 anos. Ah, Quando a gente olha a América do Norte e Europa, já 25% da população ah, tem 25% dessa população tem mais, né, já é mais velha, e pessoas de mais de 80 anos vai triplicar nos próximos anos. Então, pensando nisso, olhando essa era pós-digital e essa demanda que existe para esse mundo, algumas profissões, né, do futuro que estão atreladas a isso, como bioinformacionista, então alguém que vai conseguir lidar com dados e informação biológicos, né, de uma forma muito especializada, curador de memórias pessoais, especialistas em adaptação de casa, né? O segundo pilar, aqui é só para trazer algumas possibilidades, né, de profissões, olhando esses três pilares. A questão da sustentabilidade, é claro, isso é uma parte muito presente no dia a dia, na ONU principalmente, né, os grandes fóruns entre países, 97% a sustentabilidade está presente como prioridade nas principais empresas. Então, e 84% das empresas pensam que né, terão um papel fundamental para isso. Pensando nessa questão da sustentabilidade, e essas novas profissões que se estão desenhando, né? Engenheiro de carne artificial, afinal de contas, é algo insustentável, né, no modelo que se é hoje, né, dentro da pecuária. Lixólogo, alguém que vai pensar o lixo de uma forma inteligente, sustentável, e de uma forma não só na parte reciclável, mas muito mais inteligente, né? E fazendeiro vertical, né, que é algo que já está em voga em algumas principais cidades do mundo, inclusive em São Paulo mesmo. Já existem alguns prédios, né, que fazem esse tipo de arquitetura já com certos hortas, né, e sustentabilidade dentro do prédio. Então, são novas profissões que podem se desenhar, né, ainda mais. E a terceira e grande pilar, né, que sustenta isso tudo, vai ser a área de tecnologia, né? E um dos futuristas, né, que é um dos mais conhecidos do mundo, né, ele falou que nos próximos 100 anos trarão um impacto de inovações equivalente aos últimos 20 mil anos, que é o que a gente falou anteriormente sobre essa aceleração dessa área pós-digital, né? E algumas profissões de futuro, né, pensando em tecnologia, detetive de sequestro de dados, condutor de drones, terapeuta de desintoxicação tecnológica. Isso aqui é algo que, inclusive, ah, já está sendo colocado em prática, né? Já é algo real mesmo. E nos próximos anos, provavelmente até essa apresentação vai ter que ser renovada, porque algumas novas profissões já vão estar surgindo dentro dessa era do pós-digital. E aí, pensando nisso tudo, né? E por que considerar fazer faculdade fora? A pergunta é como se preparar para esse mundo tão incerto, né? Alguns alunos ficam muito perdidos ainda, né? Então, o que eu tenho que fazer? Qual faculdade, qual curso, qual carreira que eu faço? É realmente um mundo muito incerto, né? Afinal, talvez até a profissão que esse jovem vai realizar em 2030, 2031, como a gente falou, talvez não exista hoje. Então, é importante primeiro a gente pensar, e esse jovem que está considerando fazer a faculdade, pensar primeiro nas habilidades que são importantes para esse futuro. E aí que a gente trouxe algumas das habilidades que vão ser importantes independentemente da profissão ou da demanda de mercado de trabalho que vai acontecer lá na frente. Primeiro, aprender a aprender, saber aprender novas habilidades, novas ideias. Então, entender, a faculdade ela traz muito isso, né? O aluno saber aprender algo novo e colocar isso em prática. E alguns dos pilares baseados nisso, né?
Pensamento crítico, né? Saber analisar e ter uma opinião bem fundamentada, não ser só algo que é um achódromo, né? Mas sim fundamentada. Comunicação, saber conversar, explicar, se fazer entendido. Criatividade, trazer novas soluções, estar aberto a novas soluções também. Ter inteligência emocional, isso é algo que no mundo de hoje, com um mundo cada vez mais acelerado, ansiedade cada vez mais à flor da pele, saber se conhecer, né, e saber controlar suas emoções, sabe, conseguir não misturar os dois mundos, acadêmico, profissional, pessoal, ter inteligência interpessoal, que também é saber lidar e se relacionar com outras pessoas, de novo nessa linha, né, em como lidar com esse mundo acelerado, onde as pessoas estão tendo que aprender esse novo mundo e como é que você lida com essas novas emoções. Pensamento computacional, né? Saber usar ferramentas tecnológicas. Então, muitas novidades o tempo todo. Importante estar sempre atualizado, sempre buscando novas ferramentas. Tem muito tutorial por aí, então a internet ela traz esse grande benefício. E ter uma habilidade também de transdisciplinaridade, né? Ter interesse em vários, navegar bem em várias áreas, para poder justamente conectar diversas áreas em talvez algo mais específico que você esteja trabalhando ou atuando, né? Então, aqui são alguns principais pilares e habilidades que a gente acompanha e vê a importância no futuro. E pensando nisso, aí a gente já começa a conectar um pouco sobre essa esfera, né, de fazer faculdade no exterior. O que fazer faculdade no exterior vai trazer para o jovem diante dessas competências todas que são importantes para o futuro, né? Primeiro, né, antes de a gente falar sobre habilidades, é importante primeiro da gente falar que ainda hoje, quando a gente olha os principais rankings mundiais, as principais faculdades do mundo estão no exterior. Quando a gente olha o THE, que é o Times of Higher Education, a gente vê uma quantidade significativa de faculdades dos Estados Unidos, do Reino Unido, Holanda, Canadá e França entre as 100 melhores do mundo. Quando nós ampliamos isso para as top 300 do mundo, nós vemos uma quantidade ainda maior nesses lugares e países no exterior, e é onde nós conseguimos enxergar a nossa primeira faculdade brasileira, que hoje é a USP, que está entre as 200 e 250 do mundo, né? Então, antes de a gente falar sobre habilidades, o que isso pode trazer, né, para o jovem, do que a gente viu aqui de futuro, é primeiro importante considerar que as melhores faculdades do mundo estão no exterior. Falando sobre investimento e pesquisa, algumas delas, né, alguns números aqui realmente são impressionantes. A Johns Hopkins, por exemplo, que sozinha investiu em 2023 3,18 bilhões de dólares. A Universidade de Toronto investiu 1,4 bilhões, King's College no Reino Unido 345. Então você vê que muito se dá, esse nível acadêmico se dá justamente pelo grande investimento que as faculdades têm. Além disso, as oportunidades de muitos e muitos cursos que as faculdades oferecem no exterior para os jovens. A gente viu da incerteza que há, né, no mundo e no futuro, mas a oportunidade, a variedade que existem de cursos no exterior, esse jovem que entra em uma faculdade no exterior vai poder ter um leque muito maior de opções. No exterior, os alunos podem fazer, assim como aqui no Brasil, os cursos, vamos dizer assim, os mais tradicionais, como aqui no Brasil existem, como ciência da computação, relações internacionais, administração, finanças, moda, as engenharias, comunicação, cinema e etc. Só que no exterior esse número muitas vezes dobra, né, em termos de opções de cursos são muitas vezes até muito diferentes do que aqui no Brasil existe. Então, há alguns cursos, né, como curso de biometria na graduação, a ecogastronomia, como é que você conecta na gastronomia de uma forma sustentável, data science, biotecnologia, segurança cibernética, engenharia e design do entretenimento, a inteligência artificial, claramente, é um curso, né, necessário, e ciência da embalagem, também um outro curso bem diferente que a faculdade no exterior oferece. Então, são muitos e muitos cursos que no exterior são possíveis de serem feitos, que, infelizmente, muitas vezes aqui no Brasil, existe uma limitação de cursos, ou ainda estamos muito conectados aos cursos
tradicionais, né, do século passado, que ainda continuam ali nas principais universidades, e existe pouca renovação nesse sentido. Falando ainda de modelo de ensino, né, e aí trazendo especificamente sobre as faculdades americanas, as faculdades nos Estados Unidos, elas oferecem, né, um modelo de ensino bem diferente do que aqui no Brasil existe. Porque as faculdades nos Estados Unidos, elas têm os primeiros 2 anos do que eles chamam de General Education, que são 2 anos básicos que todo estudante tem a oportunidade de explorar diversas áreas, e só ao final do segundo ano é que esse aluno precisa escolher de fato o curso que quer fazer. Então, isso traz para o jovem que está entrando na faculdade um pouco mais de tempo, de amadurecimento, e só ter que definir o seu curso no final do segundo ano. E aí sim, esse aluno com mais maturidade pode escolher o seu curso e aí vai terminar os últimos 2 anos naquela área específica. O que isso traz também de oportunidade? A possibilidade do aluno definir ou escolher mais de um curso ao mesmo tempo. É o que eles chamam de dupla graduação, que é a combinação de cursos diferentes. Porque a partir do momento que o aluno entrou e foi aceito naquela universidade, esse aluno está aberto a escolher qualquer curso que a faculdade ofereça. Então, aqui algumas combinações que já vimos nossos alunos, né, se formando: a psicologia e empreendedorismo, engenharia e antropologia, a cinema e tecnologias, comunicação e novas mídias, e assim por diante. Então, vocês veem aqui que tem algumas combinações que têm alguma relação, outras nem tanto, e não tem problema. O aluno, essa é uma grande vantagem das faculdades, do modelo de ensino das faculdades americanas, porque esse aluno ele tem essa oportunidade de sair depois dos 4 anos com 2 cursos ao mesmo tempo, 2 formações ao mesmo tempo, que podem ser complementares ou completamente antagônicas. Além disso, né, existe uma tensão muito grande entre aluno e professor, existe uma preocupação de uma proporção baixa entre professor e aluno. Então, aqui a gente trouxe algumas dessas proporções. É um dado que as faculdades no exterior elas estão sempre atentas, ter certeza que o aluno vai ter essa atenção individualizada. E, inclusive, também os professores no exterior sempre disponibilizam o que eles chamam de office hours, que são horários de atendimento todas as semanas, durante todo o semestre acadêmico. Então, uma oportunidade que o estudante tem de ter ainda mais atenção com aquele professor. Muitos professores, muitas vezes, estão conectados com o mercado de trabalho, né? Então, essa relação ela também pode se dar, né, de uma forma de buscar oportunidades depois de estágio. Então, esses office hours eles servem justamente para criar essa relação entre aluno e professor e também para o aluno ter um suporte a mais acadêmico depois da aula. Além disso, né, o fazer faculdade fora traz para o jovem a oportunidade do aluno se envolver e se engajar com vários outros projetos estudantis dentro da universidade. É o que eles chamam de organizações estudantis, são literalmente centenas de organizações, e aí o aluno pode escolher literalmente o que quiser fazer. Podem ser organizações acadêmicas, profissionais, na área de esportes ou das artes. Então, aqui alguns exemplos dessas áreas, né, como clube de robótica, clube de investimento, clube de finanças, de engenharia. Então, aqui a gente trouxe alguns desses exemplos dessas organizações estudantis, que é uma forma muito boa do aluno se envolver, se engajar, desenvolver as habilidades que a gente falou no início dessa nossa conversa, que vão ser importantes para o futuro, conhecer gente do mundo todo e se envolver em algo que realmente tenha interesse, né? Além disso, né, fazer faculdade fora, e por que considerar isso, a infraestrutura das universidades, elas são realmente de altíssimo nível. Aqui a gente trouxe algumas fotos para ilustrar alguns exemplos dessas universidades. Então, por exemplo, a University of Delaware, que tem aqui o Business Building e um andar dedicado aos alunos de finanças. A Universidade de Amsterdã, que tem um campus lindo dentro da cidade. A maioria dos cursos são em inglês. Centro de Empreendedorismo de Utah, também aqui uma infraestrutura fantástica, que a faculdade tem fomentado bastante o empreendedorismo entre os alunos. Então, fazer faculdade fora também proporciona ao aluno se desenvolver, ter acesso a esse tipo de tecnologia, a esse tipo de suporte e de infraestrutura que as faculdades
oferecem, né? Além disso, né, a multiculturalidade que as universidades têm, são literalmente dezenas, às vezes centenas de alunos, às vezes até mais de, né, dos milhares de alunos que são internacionais. E como a gente colocou no início, né, nesse mundo tão incerto no futuro, quanto mais esse jovem ele está conectado com novas culturas, com pessoas de diferentes lugares, criando essa rede de relacionamento cada vez mais expandida para novos lugares, mais conectado esse jovem se torna e melhor ele vai se relacionando com o mundo, que é o que a gente vê de real necessidade hoje em dia, né? As empresas e o mercado ele está buscando hoje jovens ao redor do mundo, seja para trabalhar ó, presencial ou remotamente. Então, se esse aluno já consegue começar essa construção dessa rede internacional já na faculdade, é fantástico. Aqui um exemplo, né? A Universidade de Toronto, por exemplo, no Canadá, que hoje é o número um do Canadá, são mais de 75 mil alunos. Desses 75 mil alunos, 22 mil alunos internacionais. Então, é bem considerável e de mais de 170 países diferentes. Então, é uma baita experiência, uma baita oportunidade do jovem conhecer gente literalmente do mundo todo. E é claro também fazer faculdade fora, não só você tem a oportunidade de conhecer pessoas em loco na universidade de outras e conhecer culturas e criar essa rede de relacionamento desde cedo, mas também o aluno tem a oportunidade de fazer uma segunda faculdade em um outro lugar do mundo. Existem as oportunidades de intercâmbio entre universidades. Aqui no Brasil também existem, muitas faculdades aqui do Brasil vão ter, né, os seus convênios com algumas universidades. No exterior, isso também acontece. Então, aqui tem um exemplo da Audência, que é uma universidade da França, que tem cursos em inglês, e algumas faculdades conveniadas que essa faculdade tem. Então, por exemplo, Berkeley, né, nos Estados Unidos, Maastricht, na Holanda, Beijing, Instituto de Tecnologia na China e Instituto de Management na Índia. Então, imagina, né? Um jovem brasileiro que sai daqui do Brasil do ensino, fez ensino médio brasileiro, vai para a França estudar em uma faculdade na França, mas em inglês, e durante 6 meses ou um ano tem uma experiência no Instituto de Tecnologia da China. Depois volta para a França, termina a faculdade por lá. Então, você vê o quanto esse jovem está construindo um currículo realmente diferenciado e, de novo, expandindo as suas fronteiras. Isso tudo, pessoal, do que a gente traz aqui, né, das oportunidades que as faculdades no exterior ah, refletem, né, nos alunos, o que isso traz, né, de oportunidades para os jovens, a gente vê uma relação muito grande no desenvolvimento pessoal que esses jovens têm ao fazerem realmente a faculdade fora. Porque vai muito além da sala de aula, né? Então, um jovem brasileiro que sai da sua zona de conforto aqui do Brasil e tem essa possibilidade, essa oportunidade de fazer uma faculdade fora, ao final dos 4 anos, vai ter algumas habilidades que vão ser únicas para o seu futuro, independentemente de que carreira ou quais objetivos em termos de mercado de trabalho. Mas é um jovem que certamente vai ter uma adaptação e flexibilidade muito grande aonde for, um senso de independência e de proatividade gigantesca. Afinal de contas, fazer faculdade fora durante 4 anos é algo que é trabalhado o tempo todo, né? Esse senso de independência e de proatividade. É um jovem que também vai conseguir conviver com pessoas do mundo todo, já vai ter essa experiência, essa oportunidade durante toda a graduação e sabe sair dessa zona de conforto, né? E é muito o que as empresas querem ver hoje são esses jovens que estão dispostos a sair realmente da sua zona de conforto, né? E trabalharem de uma forma diferente, não ter medo, né, de novos desafios. Então, o fazer a faculdade fora traz para esse jovem todas essas competências de uma forma natural, né, e automática. Pensando nisso, né, e vendo essas habilidades que esses jovens se desenvolvem, a gente vê que algumas empresas hoje, inclusive aqui no Brasil, já têm processos de entrada específicos para os alunos brasileiros que têm um diploma internacional. Então, algumas empresas, né, grandes empresas hoje, que já têm programas específicos para quem se formou no exterior,
como Itaú, Ambev, Raizen, JP Morgan, Bain Company, Ernst Young, Stone e várias outras. E alguns alunos brasileiros nossos, a gente vê também que vão para o Brasil e começam a empreender. Começam seus primeiros negócios aqui no Brasil, né? É, e aqui algumas dessas grandes empresas, algumas empresas que foram criadas, inclusive, por ex-alunos lá daqui para fora, né? A Insider, acho que muitos já ouviram falar, Mundo Pet, a Vivan, né? Que é o vinho em lata e várias outras, né? E aí, para a gente exemplificar tudo isso, né, e por que considerar essa oportunidade de fazer a faculdade fora, a gente trouxe aqui um exemplo de um aluno nosso que eu acho que traduz muito tudo isso, né, que é a história do nosso aluno Itek. É um aluno que, quando começou o trabalho conosco, lá no finalzinho do primeiro ano, entrando no segundo ano do ensino médio, ele ainda não tinha certeza se ia fazer faculdade fora, mas queria ter essa opção de escolha também, né? Então, a história dele é como que um aluno, né, como o Ita, que quando começou o trabalho conosco, era considerado um aluno, vamos dizer assim, normal, né, regular, um aluno média 7, né, aqui no Brasil, como é que a história dele, ele conseguiu se formar na 12ª melhor universidade de engenharia do mundo, né? Bem, como eu mencionei, quando ele começou o trabalho conosco, ele ainda não tinha certeza se ia fazer faculdade fora ou não, mas ele sabia que queria ter essa opção de escolha, ele queria ter resultados no exterior para comparar com o Brasil. E aí, no final do terceiro ano, ele fez tanto os vestibulares do Brasil, que geralmente acontece em novembro e dezembro, assim como ele estava já no final do trabalho de application conosco, já enviando as candidaturas no final do terceiro ano, né? E aí o que acontece, né? No início do ano seguinte, no mês de janeiro, os resultados das faculdades aqui do Brasil já saem logo de cara, né? Bem rápido aqui os resultados do Brasil. E aí, como ele foi aprovado em uma faculdade em São Paulo, em engenharia, ele decidiu que, já que ele foi aprovado, ele começaria a faculdade no Brasil e, dependendo das faculdades que ele tivesse sido aprovado no exterior, ele avaliaria se realmente iria para fora ou continuaria na faculdade em que ele foi aprovado aqui. A partir de março, abril, foi quando ele começou a receber os resultados das universidades no exterior, ou seja, ele já estava cursando a faculdade aqui no Brasil, estava indo tudo certo, tudo bem. E aí foi no mês de maio, que é o grande mês de confirmações de matrícula em faculdade no exterior, que ele teve que escolher se de fato ele iria para fora ou não. E aí foi nesse mês que ele decidiu que de fato iria para fora, trancaria a matrícula da faculdade aqui no Brasil no segundo semestre, porque aí, caso acontecesse qualquer coisa, ele poderia voltar para o Brasil, mas ele tentaria e faria a faculdade no exterior até para poder comparar com o que ele teve de experiência aqui no Brasil. E lá foi ele. Ele foi aprovado para cinco faculdades no exterior e ele acabou escolhendo a Illinois Tech. A Illinois Tech é uma faculdade americana que fica em Illinois, muito voltada à área de tecnologia, engenharia. E chegando na faculdade, o ITA começou já a se envolver em tudo que a faculdade oferecia, literalmente. As organizações estudantis, clube de robótica, de matemática, de engenharia. A principal organização estudantil que ele estava participando era o clube de engenharia da faculdade, que inclusive naquele ano estava participando de uma competição que era uma competição de um protótipo de trem a vácuo que a faculdade estava entrando, e caso eles ganhassem, eles iriam para a SpaceX, na Califórnia, colocar o tal do trem a vácuo em prática. A equipe dele ganhou, e lá foi o Whittaker, aluno de primeiro ano de engenharia, já conhecer a SpaceX e colocar esse protótipo em prática. Então foi uma baita experiência já para ele, já ampliou, abriu o leque, assim, a cabeça dele sobre o que existe de mais tecnológico na área de engenharia, novas tecnologias. Ele realmente já viu o quanto estava se desenvolvendo e o quanto ele estava tendo acesso a coisas que aqui no Brasil, na faculdade, ele não teria, nem tão perto. E aí, já no segundo ano, ele decidiu que iria abrir uma organização estudantil com um amigo para dar suporte a outros alunos brasileiros que queriam fazer a faculdade lá em Illinois Tech. Então, ele abriu uma organização estudantil chamada Brasa. Então, ele foi o presidente, então estava super envolvido, super engajado na universidade. Durante esses primeiros 2 anos de faculdade, o Whittaker teve ótimas notas.
não era mais um aluno média 7 do que ele era lá no ensino médio, né, saindo do Brasil. Ele já era um aluno média 9, 9 para cima, nos primeiros 2 anos da Illinois Tech. E foi aí nesse momento que ele avaliou que talvez ele conseguisse sair desses primeiros 2 anos básicos e ir para uma outra faculdade ainda melhor do que ele já estava, para poder se formar em uma faculdade ainda melhor. E aí ele fez um novo processo de aplicação já por lá para tentar entrar em uma faculdade ainda melhor do que a Illinois Tech. E aí ele conseguiu entrar em nada mais, nada menos do que Johns Hopkins. Ou seja, ele fez dos primeiros 2 anos básicos na Tech, com tudo que ele se desenvolveu, as matérias, os clubes, organizações estudantis. E aí, no final do segundo ano, ele viu que tinha notas melhores, tinha um novo currículo, e aí sim aplicou para novas faculdades e conseguiu entrar na Johns Hopkins, que foi onde ele se formou nos últimos 2 anos, e depois, inclusive, já emendou no mestrado por lá. E aí, realmente, o leque de opções e oportunidades se ampliou ainda mais. Então, isso é muito para trazer para vocês, né, que alguns alunos ficam, às vezes, receosos, né, de fazer o processo de aplicação para o exterior, porque não são alunos média 9, 10, né, não vão entrar naquelas faculdades top de linha, mas um aluno como o ITEC, por exemplo, que começou o projeto com uma média 7, foi para uma boa faculdade, e aproveitou muitas oportunidades, conseguiu depois entrar em uma faculdade ainda melhor, de altíssimo nível, e está se formando por lá, né? Então, muito nesse sentido, né, de pensar num projeto como esse, em deixar as oportunidades abertas para o futuro. Afinal de contas, hoje em dia, os alunos estão considerando não só os vestibulares para o Brasil, mas faculdades no exterior também. E, inclusive, muitas faculdades aqui do Brasil já estão mudando os seus modelos de admissão. Então, muito do que esse aluno está se preparando para os vestibulares no exterior está automaticamente preparando esse aluno para o Brasil também. Então, aqui alguns desses principais pontos, né, como cartas de motivação, dinâmica de grupo, entrevistas, já são alguns dos requisitos que algumas faculdades do Brasil estão pedindo, ou seja, um aluno que está se preparando para o exterior vai estar preparado também para esses outros requerimentos. Tá? E aqui, para a gente trazer, né, para a gente encerrar a nossa conversa de hoje, trazendo os próximos eventos que vão acontecer nesse finalzinho de ano, aí em dezembro, a gente vai falar sobre, no dia 5, na quinta-feira agora, a gente vai falar sobre decidir me candidatar agora, né? Para você que está aí no último ano do ensino médio, já terminou o ensino médio, ou se você está no segundo ano, saindo do segundo, entrando para o terceiro ano, para entender se você ainda tem tempo, né, para fazer o trabalho bem feito. Então, a gente vai falar muito sobre planejamento, sobre prioridades no webinar de quinta-feira. No dia 10 de dezembro, a gente vai falar sobre seleção de faculdades, né, como selecionar, o que você tem que considerar, rankings, etc. E no dia 12, a gente vai falar sobre atividade extracurricular, né, que é um ponto bem importante também nesse processo. Aqui, de novo, a nossa avaliação de perfil está no nosso chat também, para vocês entrarem. É uma forma muito rápida e simples de terem um primeiro contato com o Daqui para Fora, onde a gente consegue fazer uma avaliação inicial do estudante, do perfil do aluno, e fazer uma devolutiva individual, colocando, né, os pontos positivos, o que esse aluno precisa fazer para realmente realizar esse projeto. Tá? Então, opa, vou deixar aqui a nossa análise de perfil para vocês realizarem e vou tentar, né, responder aqui as perguntas de vocês no nosso chat. Cursar o ensino fundamental e médio, uma escola internacional, facilita esse processo de estudar no exterior? Ótima pergunta, Cláudia. Na verdade, vai depender muito de que tipo de escola internacional você está falando e que tipo de currículo essa escola tem. Porque o que as faculdades querem ver é o que eles chamam de academic readiness, ou seja, o quanto esse aluno foi desafiado durante o seu ensino médio, principalmente, porque o que é avaliado em termos de acadêmicos na application, em termos de notas, é a partir do 9º ano para frente. Então, o histórico escolar do aluno dos últimos 4 anos acadêmicos, né? Então, se esse aluno foi, por exemplo, uma escola internacional que tem um currículo IB, por exemplo, que é um currículo de altíssimo nível, e vai muito bem no currículo como esse, maravilha, ótimo.
sem dúvida vai ser algo muito positivo na aplicação desse aluno. Então, vai depender muito do que tipo de currículo aquela escola oferece e que tipo de recursos aquela escola oferece de suporte para esse estudante, tá? Hoje, daqui para fora, a gente tem alunos, desde alunos de escolas internacionais, escola americana, escola britânica, alemã, francesa, e muitos alunos de escolas brasileiras, tradicionais, que estão preparando para os vestibulares e estão fazendo o trabalho em paralelo conosco. Então, uma coisa não inviabiliza a outra. O aluno que se está numa escola brasileira pode muito bem também se candidatar para o exterior sem problema nenhum. Precisa ter o dual diploma do ensino médio ou o ensino médio atende os requisitos? O dual diploma não é uma obrigatoriedade. O dual diploma, se a sua escola oferece, por exemplo, um programa de high school, ele é um diploma a mais. Ou seja, é um plus que você manda na sua aplicação, mas o ensino médio, a base acadêmica de um ensino médio brasileiro já atende os requerimentos. Mas, sem dúvida, se você tem um diploma a mais, um dual diploma de alguma high school, algum outro programa, quando a faculdade ela recebe um estudante brasileiro, vindo de uma escola brasileira, e que tem um diploma adicional, a faculdade, obviamente, vê isso com ótimos olhos. De novo, entrem aqui na nossa análise de perfil, uma forma muito rápida e simples, é a melhor forma de contato com a Daqui para Fora. É totalmente gratuito, vocês têm um contato com a gente avalia, entende, né, o cenário de cada estudante, né, porque antes da gente começar o trabalho com qualquer aluno, essa análise ela é feita individualmente. Então, a gente tem um cuidado muito grande de primeiro avaliar a viabilidade do projeto para o estudante, para a família, para aí depois, sim, termos o start do trabalho com o aluno. Tá? Então, essa primeira conversa ela é feita para isso, para a gente fazer uma análise de cenário do estudante e da família para um projeto como esse. Tá? Então, a análise de perfil ela faz isso. Então, beleza, pessoal. Queria agradecer a presença de vocês aqui comigo hoje. Espero que vocês tenham curtido. Saiam daqui com alguma informação a mais, né, sobre esse assunto. E contem conosco, né, nessas tomadas de decisões, avaliar cenários, porque estamos aqui para isso. Muito obrigada a todos e a todas e até um próximo encontro. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite.